Esclerose múltipla, gente, é uma doença de natureza autoimune caracterizada por surtos repetitivos de desmielinização do sistema nervoso central. A desmielinização ela acontece em momentos diferentes ao longo do tempo e ela é espacialmente dispersa, né? Ela acontece em locais diferentes do sistema nervoso central. Progressivamente, o paciente vai acumulando lesões desmielinizantes até chegar no estágio de completa incapacidade neurológica. Ok? É curioso ressaltar que a desmielinização da esclerose múltipla ela é restrita ao sistema nervoso central, ela não afeta o sistema nervoso periférico. E isso é explicado pelo seguinte fato: a mielina tem composição diferente em um compartimento e no outro, porque as células que produzem mielina nesses dois locais são células diferentes. Lembra? A mielina, né, que reveste os axônios dos neurônios do sistema nervoso central, é produzida pelos oligodendrócitos. E a mielina, que compõe os nervos periféricos, é produzida pelas células de Schwann. Existem diferenças antigênicas, né, na mielina produzida entre por uma ou por outra célula. Ninguém sabe ao certo qual é o antígeno ou quais são os antígenos contra os quais a resposta autoimune da esclerose múltipla está sendo dirigida. Né? Já se identificou que a proteína básica de mielina e algumas outras proteínas que só são expressas na mielina do sistema nervoso central são atacadas pelo processo autoimune da esclerose múltipla. Mas não se sabe ao certo, né, se elas são as grandes deflagradoras da doença ou se elas são apenas antígenos espectadores, né, antígenos que acabam sendo afetados no decorrer do processo. Assim como ninguém sabe o que desencadeia exatamente a esclerose múltipla. Ninguém conhece a causa dessa doença. Okay? O que a gente sabe é que existe uma predisposição genética, porque a doença é mais comum em parentes de primeiro grau, principalmente em gêmeos, né? A associação com irmão gêmeo é muito maior do que com o outro parente de primeiro grau, né? Que por sua vez é muito maior do que em pessoas não relacionadas. E existe o clássico gradiente de latitude na epidemiologia da esclerose múltipla. O que é isso? Gradiente de latitude quer dizer que a prevalência e a incidência da doença aumentam na medida em que a gente se afasta do Equador e dos trópicos. Ou seja, quanto maior a latitude do local em que o paciente nasce e vive, maior é a prevalência e a incidência de esclerose múltipla. Isso foi um mistério durante muitas décadas, né? Ninguém entendia por que isso acontecia. Mas hoje já está claro que isso tem relação com a exposição ao ultravioleta B, ao UVB. Quanto maior a distância que a gente está do Equador, menor é a exposição ao UVB. Né? Então, essa exposição ela tem menor intensidade e tem mais curta duração ao longo do ano. O ultravioleta B ele é essencial para a síntese endógena de vitamina D. E a vitamina D, cada vez mais a gente está entendendo isso, ela tem um efeito imunomodulador importante. Então você pega um indivíduo que é geneticamente predisposto à esclerose múltipla, né? Tem lá algum fator de predisposição que a gente também ainda não conhece, né? A gente está começando a entender isso. E coloca esse indivíduo para nascer num país longe da linha do Equador, lá nos países nórdicos do hemisfério norte, ou bem ao sul do globo terrestre, lá na Antártida, esse paciente vai ter uma menor exposição ao ultravioleta B. E ele vai ter uma maior prevalência, né, uma maior chance de desenvolver deficiência de vitamina D endógena. Como ele tem menos vitamina D, se ele for predisposto a desenvolver esclerose múltipla, essa carência vitamínica favorece o surgimento da doença. Okay? Existe claramente na literatura essa relação entre distanciamento, né, dos trópicos e do Equador, menor exposição ao ultravioleta B e maior ocorrência de esclerose múltipla. Tanto que nos dias de hoje, né, com o uso generalizado de bloqueadores solar com altos fatores de proteção, né, FPS maior ou igual a 15, que bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta B, você está tendo uma equalização na incidência e na prevalência de esclerose múltipla entre regiões tropicais, né, próximas ao Equador e países nórdicos.
porque as pessoas estão passando protetor solar todo dia, e isso é recomendado, né, para evitar o câncer de pele, mas o efeito colateral dessa medida tem sido um aumento na ocorrência de esclerose múltipla em regiões tradicionalmente de baixa prevalência, baixa incidência dessa doença. Então, o tradicional gradiente de latitude provavelmente está se diluindo, né, por conta do uso generalizado de filtro solar com alto fator de proteção. Né? Isso é um fato novo, né, recém-descrito na literatura, que corrobora essa noção de que a explicação para o gradiente de latitude é a exposição insuficiente ao ultravioleta B, né, e a deficiência de vitamina D, que exerce efeito imunomodulador e a sua deficiência favorece a ocorrência de esclerose múltipla. Esse é um conceito epidemiológico interessante sobre a doença, por isso que eu estou me alongando um pouco sobre ele, né, porque quando cair na prova, você não ficar perdido, desesperado, nunca ouviu falar. Ok? Então, relembrando aqui, a esclerose múltipla, doença autoimune desmelinizante do sistema nervoso central, marcada por surtos de desmelinização temporalmente e espacialmente dispersos. Okay? Ao longo dos anos, o paciente evolui para uma grande carga de doenças, né? São múltiplas áreas afetadas e atinge o estado de incapacidade neurológica, de invalidez neurológica plena. Como é que é o quadro clínico, então, dessa doença? Gente, a maioria dos pacientes apresenta essa evolução que eu falei, né, a chamada evolução remitente relapsante. São surtos recorrentes de desmelinização aguda, né? A desmelinização ela pode aparecer em qualquer ponto do sistema nervoso central, não se sabe exatamente o que define, né, a preferência por determinada região do sistema nervoso central, mas o portador de esclerose múltipla, ao longo dos anos, vai tendo surtos, né, vai formando placas de desmelinização em praticamente todas as áreas do seu sistema nervoso central, de forma remitente e relapsante. Ele faz um surto, melhora, depois faz de novo, melhora, depois faz de novo, não melhora, aí faz desmelinização em outro lugar, às vezes mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? Ele tem essa evolução. O sistema nervoso central dele vai sendo progressivamente desmelinizado, vai sendo minado com o passar dos anos. 85% dos casos tem essa evolução, que caracteriza a chamada forma surto-remissão. Okay? Então, o paciente vai ter manifestações motoras caracterizadas por envolvimento do primeiro neurônio motor, né, porque a desmelinização vai atingir as fibras do trato córtico-espinhal, né, córtico-espinhal e córtico-bulbar. Né, o córtico-bulbar é aquele do primeiro neurônio motor dos nervos cranianos, ok? Então, vai ter síndrome do primeiro neurônio, que a gente já viu como é que é caracterizado. Ele vai ter, tipicamente, neurite óptica, é uma manifestação que aparece na maioria dos portadores de esclerose múltipla. A neurite óptica é uma desmelinização do nervo óptico. Inicialmente, o paciente tem uma dor periorbitária com a movimentação ocular, mas ele vai progressivamente evoluindo com déficit visual. Ele pode ter uma perda da visão de cores, ele pode ter uma perda da acuidade visual e ele pode evoluir para a cegueira, ok? Você faz um fundo de olho nele lá, se tiver atrofia do nervo óptico, que é o estágio mais avançado, você vai ver um disco óptico pálido, atrofiado. Ele faz sinais de tronco cerebral, porque a doença é difusa, ela comete o encéfalo, o tronco e a medula, né? E dos sinais de tronco, o mais clássico de todos é a chamada oftalmoplegia internuclear, uma lesão relacionada ao acometimento do fascículo longitudinal medial. O que é isso? Fascículo longitudinal medial é uma via de intercomunicação, né? É uma via de substância branca que faz a intercomunicação entre núcleos motores dos nervos cranianos. Então, todos os nervos cranianos que têm algum componente motor, eles se intercomunicam através de fibras mielinizadas do chamado fascículo longitudinal medial. Então, quando eu tenho acometimento do fascículo longitudinal medial pela esclerose múltipla, ou seja, quando eu tenho desmielinização desse fascículo, eu perco a comunicação entre núcleos motores de nervos cranianos. Qual vai ser o resultado prático disso? Eu vou perder diversas formas de coordenação entre a ação motora desses nervos. A gente sabe que quando a gente mexe a cabeça, né, o sistema vestibular percebe a movimentação e coordena reflexamente
o movimento dos olhos, de modo que você consiga manter o foco, né, em algum ponto do seu campo visual. Então, se você perde a comunicação entre esses núcleos, né, no caso, o vestibular e o oculomotor, por exemplo, o abducente ou o troclear, você perde essa coordenação reflexa, você passa a não enxergar direito. Né? E a oftalmoplegia internuclear, que é um achado clínico clássico de esclerose múltipla, é caracterizada por uma deficiência do nervo abducente. Né? Quando a gente faz o olhar conjugado para o lado, espera-se que a ação do óculo motor, né, o terceiro par craniano em um lado, seja acompanhada por uma ação correspondente do nervo abducente do outro lado, que o nervo abducente do outro lado relaxa, né, permitindo que os dois olhos se movimentem de forma coordenada e na mesma direção. Na oftalmoplegia internuclear, quando o paciente faz o olhar conjugado para um lado, um olho vai, mas o outro fica, né, porque essa comunicação entre os dois núcleos motores desses nervos é perdida. Então, o paciente faz isso para os dois lados, geralmente. Né? Você manda ele olhar mexendo só os olhos para um lado, o olho mais lateral faz todo o movimento, mas o olho mais medial ele fica parado. Ok? E para o outro lado acontece a mesma coisa. Aquele olho vai todo para o lado, mas esse olho aqui para no meio do caminho. Isso é oftalmoplegia internuclear. É um sinal clínico fácil de ser pesquisado que mostra a presença de desmielinização do fascículo longitudinal medial. Existem outros sinais de tronco cerebral decorrentes desse processo, mas o mais clássico, o mais importante, o que mais cai em prova e o que vocês nunca souberam, né, geralmente, é isso. A oftalmoplegia internuclear, que é uma manifestação típica da esclerose múltipla. A gente também pode ter sinais cerebelares no paciente, porque a fossa posterior também é desmielinizada. Então, ataxia, distúrbios da marcha, distúrbios da coordenação motora. O sinal de Lermite, né, é uma manifestação inespecífica de lesão na substância branca da medula espinhal cervical. Ele aparece classicamente na esclerose múltipla, mas aparece também na espondilose cervical. Ele é caracterizado por uma sensação de choque elétrico desencadeada pelos movimentos de flexão e extensão do pescoço. O Lermite é isso. Você pega a cabeça do paciente, flete e estica ela, ou pede para ele fazer isso, e ele refere para você uma sensação de choque elétrico que se inicia no pescoço e se espalha para os membros. Né? Então, aquele choque vai para os membros superiores, para os membros inferiores, desce pela coluna dele. É uma sensação bem característica, que quando você encontra na prática, é bem fácil de identificar. E o sinal de Uthoff, né, que é uma manifestação específica de desmielinização. Sinal de Uthoff é uma exacerbação do déficit neurológico que o paciente apresenta em decorrência de aumento da temperatura. A gente sabe que quando a bainha de mielina de um axônio é perdida, a condução do potencial de ação é lentificada. Então, se eu tenho, né, a bainha de mielina, ela é um isolante elétrico e um isolante térmico. Se eu tenho desmielinização, aquela fibra, né, que já tem a sua transmissão lentificada por causa disso, vai ficar mais lentificada ainda se a temperatura aumentar. Porque eu estou perdendo o isolamento térmico que a bainha de mielina proporciona para o axônio. Então, o sinal de Uthoff é uma exacerbação do déficit que o paciente apresenta quando ele tem, por exemplo, febre. Né? A temperatura interna dele aumenta. Quando ele toma, por exemplo, um banho quente. Né? Ele toma um banho quente e fala para você, caramba, toda vez que eu tomo banho quente, aquela dormência na minha perna fica pior. Né? Aquela fraqueza no meu braço piora. A alteração visual piora. Ou quando ele realiza algum esforço físico, né, que o faz suar, que aumenta a temperatura corporal interna também. Então, qualquer aumento de temperatura vai exacerbar essa lentificação da condução do potencial de ação em axônios desmielinizados. Por isso, o sinal de Uthoff, o paciente refere para você que o déficit se agravou quando teve algum fator que levou ao aumento da temperatura corporal. Então, perceba, né, que a gente falou aqui de manifestações em diferentes locais do sistema nervoso. Você tem componente motor, componente sensitivo, tem medula, tem nervo óptico, tem tronco cerebral e fossa posterior, né, que ocorrem na forma de surtos e remissões sucessivos. A grande maioria dos pacientes
evolui com surtos e remissões sucessivas, envolvendo todas essas áreas aqui. Perceba, é claro, que quanto mais tempo de doença ele tiver, mais fácil é dar o diagnóstico de esclerose múltipla, porque mais típico fica o quadro clínico. No início do quadro, ele pode ter como primeira manifestação de desmielinização o acometimento de apenas um desses setores aqui, né? Apenas um desses sintomas pode se manifestar inicialmente. Então, já vamos entender que para o diagnóstico de esclerose múltipla, essa história evolutiva é um fator muito importante, né? Porque mostra para a gente a evolução através de surtos e remissões. A esclerose múltipla é uma doença que tipicamente faz isso, ok? Alguns exames complementares devem ser solicitados no paciente com suspeita de esclerose múltipla, e um dos mais importantes e mais fáceis de fazer na prática é a ressonância nuclear magnética. Né? A ressonância nuclear magnética ela serve para demonstrar a presença das placas de desmielinização na substância branca. Aqui nessa imagem, né, nesse corte do encéfalo, a gente está vendo pontinhos brancos na substância branca, na imagem pesada em T2, né, lembrando que em T2 a água fica branca, ok? A gente está vendo esses pontinhos brancos que representam a área de inflamação e desmielinização da substância branca. Né, você tem quebra da barreira hematoencefálica. Se você injetar gadolínio na veia do paciente, o gadolínio vai se impregnar nessas placas de desmielinização. E existe um aspecto clássico, né, uma localização clássica das lesões desmielinizantes da esclerose múltipla, que é a região periventricular. Quando a gente faz um corte sagital no crânio do paciente, a gente observa placas de desmielinização perpendiculares à superfície do ventrículo, ok? São chamados dedos de Dawson, os clássicos dedos de Dawson, que são quase que específicos da esclerose múltipla. Os dedos de Dawson, quando aparecem na região anterior do ventrículo cerebral, tem uma especificidade ainda maior para esse diagnóstico, porque o diagnóstico diferencial disso aqui são as lesões vasculares, né, principalmente microvasculares degenerativas. Mas as lesões vasculares degenerativas, elas raramente acometem a região anterior dos ventrículos cerebrais. Né? Então, dedos de Dawson no corno anterior de um ventrículo cerebral é um achado bastante característico de esclerose múltipla. Como a setinha preta aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uma setinha preta mostrando essa característica. Né? Um dedo de Dawson ali sobre o corno anterior do ventrículo cerebral lateral. Okay? Outra metodologia complementar que ajuda no diagnóstico de esclerose múltipla são os chamados potenciais evocados. A gente tem alguns tipos, né, de pesquisa de potencial evocado padronizados. A gente tem a estimulação visual, então é o potencial evocado visual. A gente tem o potencial evocado auditivo e o potencial evocado somatosensorial. Cada um desses exames tem uma metodologia própria, eu não vou me aprofundar nos detalhes deles. Mas a ideia aqui é a seguinte, né, você faz um teste estimulatório padronizado, no caso aqui vocês estão vendo o cara olhando uma tela, né, com um estímulo visual específico, e a gente analisa o efeito daquele estímulo no córtex cerebral, na região do córtex cerebral correspondente, né, àquela modalidade sensitiva. Então perceba aqui no potencial evocado visual que tem eletrodo na região occipital do paciente, porque o córtex occipital é o córtex visual, correto? Então, aqui no lado a gente vê o gráfico do potencial evocado, né? Embaixo, um paciente que não tem desmielinização nas vias do sistema visual, ok? Nem no nervo óptico, nem nas vias encefálicas que levam esse estímulo até o córtex visual. Então, ele olhou para aquela tela, ele teve uma estimulação característica, né? Uma estimulação ampla e normal. E em cima, a gente tem o traçado de um paciente com esclerose múltipla, né? Um paciente que teve uma diminuição da estimulação do córtex visual, porque as vias de transmissão daquele impulso encontram-se comprometidas, encontram-se desmielinizadas, seja lá no nervo óptico, seja nas vias intraencefálicas do paciente. Okay? Então, a pesquisa de potencial evocado ela é muito útil, não para confirmar um déficit clínico, entenda bem isso. Né? Se o paciente falar para você que ele não está enxergando direito e você testar a acuidade visual dele com métodos mais simples e ele tiver uma perda de acuidade, isso aqui não vai acrescentar nada para você. Né? Você vai ver que, ok, ele tem uma diminuição do potencial evocado, como eu já esperava. Né? Ele tem esclerose múltipla.
A grande utilidade do potencial evocado é na pesquisa de alterações subclínicas, né, características de esclerose múltipla. Então é o paciente, por exemplo, que fala que tem uma alteração sensitiva somatosensorial, mas não refere nada de alteração visual para você. Aí você faz um potencial evocado e você vê que ele tem alteração visual, porque ele tem uma desmelinização subclínica daquela região. Okay? A pesquisa de potencial evocado ela pode ser útil na avaliação diagnóstica da esclerose múltipla, principalmente quando a gente faz essa pesquisa de uma forma padronizada, realizando o exame numa modalidade que o paciente não refere sintomas, porque a gente sabe que boa parte dos pacientes, antes de fazer sintomas, já faz a desmelinização e você pode flagrar essa desmelinização pela ressonância ou pelo potencial evocado. Okay? Então isso constitui aqui um achado que conta como critério diagnóstico de esclerose múltipla, como a gente vai ver logo mais. E por fim, a terceira metodologia que ajuda a compor o diagnóstico de esclerose múltipla é a raquicentése, análise do líquor do paciente. O líquor do paciente com esclerose múltipla, ele tem síntese intratecal de imunoglobulinas. Como a esclerose múltipla é uma doença autoimune desmelinizante, que envolve tanto o braço celular quanto o braço humoral da imunidade, ocorre um fenômeno de proliferação de células B produtoras de autoanticorpos dentro do espaço licórico do paciente. Elas vão produzir as imunoglobulinas que vão atacar os antígenos da mielina. E isso é detectado através do aumento, né, de imunoglobulina, principalmente da classe IgG. Existem diversas maneiras da gente quantificar isso e demonstrar que o aumento de IgG é restrito ao líquor, né, e não é um aumento sistêmico de IgG que se refletiu no líquor do paciente. A gente faz o índice de produção intratecal de IgG, é um parâmetro laboratorial que eu não vou entrar em detalhes para explicar, né, mas que reflete para a gente que aquele aumento de IgG acontece apenas dentro do espaço subaracnoide. Né? São células restritas ao sistema nervoso central que estão produzindo imunoglobulina G, provavelmente para atacar autoantígenos presentes na mielina. Outra forma de verificar isso é através da eletroforese de proteínas do líquor, que vai revelar a presença de bandas oligoclonais de imunoglobulina G. As bandas oligoclonais refletem para a gente que houve produção oligoclonal de IgG, ou seja, alguns linfócitos B autorreativos específicos, né, proliferaram e estão secretando muita IgG. Como acredita-se que mais de um antígeno, né, seja envolvido na fisiopatogênese da esclerose múltipla, você tem diversos tipos de autoanticorpos sendo produzidos ao mesmo tempo. Daí o fato de serem bandas oligoclonais, né, e não um pico monoclonal de imunoglobulina G dentro do líquor do paciente. Okay? Qualquer um desses dois métodos reflete a mesma coisa, é isso que você tem que entender. Reflete a síntese intratecal de imunoglobulina G, porque existem linfócitos B autorreativos produzindo autoanticorpos dentro do líquor do paciente. Como é que a gente fecha, então, o diagnóstico de esclerose múltipla? Repare que em nenhum momento eu falei aqui que existe um exame complementar específico. Né? Não existe nenhum método que chega e dê para a gente o resultado de esclerose múltipla indiscutível, acabou. Não existe. Né? A gente dá diagnóstico de esclerose múltipla através de critérios diagnósticos. E o principal critério diagnóstico é esse, é a ocorrência, né, de preferência confirmada por uma avaliação médica, de 2 episódios de déficit neurológico em regiões distintas do sistema nervoso central. É aquela história da dispersão temporal e da dispersão espacial dos surtos de desmielinização. Né? É qualquer déficit neurológico em qualquer setor do sistema nervoso central. O paciente faz um déficit num determinado momento, né, e depois ele faz déficit em outra região não relacionada àquela do primeiro déficit. Como eu falei também, né, a maioria dos pacientes cursa através da forma remitente e relapsante. Então, ele faz um déficit num determinado momento, a tendência é que esse déficit neurológico melhore. A instalação do déficit neurológico é diferente de um evento cerebrovascular, por exemplo. Né, nos eventos cerebrovasculares, o déficit tem instalação súbita, mas o déficit decorrente de desmielinização, ele leva dias a semanas para se estabelecer. Então, o paciente tem lá uma evolução subaguda de um déficit neurológico,
né, ele fica com aquelas manifestações clínicas, em geral por 2 a 3 meses, e depois a tendência é que nos primeiros episódios o déficit melhore completamente e o paciente fique assintomático do ponto de vista neurológico entre cada episódio de surto. Na medida em que o tempo passa, né, que os surtos vão se tornando sucessivos, você vai desenvolvendo graus mais intensos de lesão. E o déficit neurológico tende a ficar persistente. Okay? O fato é que com 2 ou mais episódios de déficit em áreas distintas do sistema nervoso central, com pelo menos 1 mês de intervalo entre eles, você tem um critério major para o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, é uma doença que pode ter o diagnóstico praticamente corroborado apenas pela clínica do paciente. Né? Aqueles exames complementares fortalecem a nossa impressão. Você vai fazer ressonância, vai ver dedos de Dawson e áreas de desmielinização. Você vai fazer o líquor do paciente e vai ver um aumento do índice de produção intratecal de IgG, vai ver bandas óleogluconais. Você vai fazer potencial evocado em regiões que ele não tem déficit clínico e ele vai apresentar déficit no exame. Né? Tudo isso vai te ajudar a compor um diagnóstico de esclerose múltipla. Okay? Mas o quesito mais importante é a característica clínica do déficit neurológico do doente. Né? Tem que ter pelo menos 2 episódios em regiões distintas do sistema nervoso central em momentos diferentes do tempo. Ou, né, como eu havia dito, né, o segundo episódio pode ser substituído por um exame complementar, no caso, a ressonância ou o potencial evocado. Né, imagine que o paciente está fazendo o primeiro déficit neurológico focal dele, desmielinizante. Ele está tendo uma queixa de parestesia no membro inferior, por exemplo, okay? Uma queixa sensitiva. E aí você faz um potencial evocado visual e vê que ele tem lentificação, tem atraso na condução do estímulo visual. Esse paciente, eu posso esperar, né, ele fazer um segundo episódio de déficit neurológico numa região distinta do sistema nervoso central, o que pode levar meses ou anos, ou eu posso já nesse momento, né, em vista da alteração no potencial evocado, verificar que ele tem 2 regiões diferentes do sistema nervoso central acometidas por déficit neurológico, né, seja por potencial evocado ou seja pela ressonância, através da visualização de placas de desmielinização e numa região não relacionada àquela que ele apresenta o déficit clínico. Okay? O que importa, né, o eixo norteador do diagnóstico de esclerose múltipla é justamente essa característica de regiões distintas do sistema nervoso central sendo acometidas em momentos diferentes do tempo. Okay? Como é que a gente trata portadores de esclerose múltipla? O tratamento é dividido em 2 etapas. A gente tem a terapia abortiva dos surtos de desmielinização. Como eu disse aqui, o paciente tem um déficit neurológico focal subagudo, né, em questão de dias a semanas, ele evolui com aquele déficit. E nesse momento, a gente pode fazer corticoide, ok? Corticoide em dose imunossupressora, começando com pulsoterapia de metilprednisolona, uma dose alta intravenosa por 3 a 5 dias, e depois mantendo o paciente com uma dose alta de prednisona oral, 60 a 80 miligramas dia, o que dá cerca de 1 miligrama quilo dia para a maioria das pessoas. Né? A gente vai fazer o pulso e vai deixar o paciente com corticóide oral por 2 a 3 semanas e vai desmamar esse corticóide de forma rápida. O objetivo dessa estratégia terapêutica é tirar o paciente de forma mais rápida do surto. Os surtos de desmielinização aguda da esclerose múltipla, quando não tratados, duram entre 2 a 3 meses. Mas quando a gente faz esse tratamento, os sintomas duram alguns dias ou semanas. Okay? Então a terapia para os surtos, ela visa acelerar a recuperação neurológica do paciente. Tirando o paciente do surto, a gente lança a mão de drogas modificadoras de doença, na tentativa de diminuir a frequência de surtos. E existem várias, né? Existem medicações de uso parenteral, que hoje em dia são preferenciais, o interferon beta-1A ou beta-1B e o acetato de glatiramia, ok? Que são injeções intramusculares ou subcutâneas, depende de qual droga a gente está falando, mas que comprovadamente diminuem a frequência dos surtos de desmielinização aguda ao longo do tempo. Ou a gente usa o fingolimod, né, que é uma droga modificadora de doença de uso oral. O paciente todo dia toma o fingolimod, isso também diminui a frequência dos surtos. O natalizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-integrina, né, uma droga que impede a diapedese celular, que impede
que células imunológicas autorreativas penetrem no sistema nervoso central, atravessando os vasos intracerebrais, o natalizumab ele vai ser indicado para pacientes que não respondem a essas drogas modificadoras de doença, né, ou que desde o início do quadro apresentam manifestações clínicas muito intensas e graves. Né? Então, o paciente com surtos muito incapacitantes, muito graves, ou que apresenta refratariedade às demais medicações, pode ser considerado para utilizar o natalizumab. Né? O natalizumab foi recentemente introduzido no arsenal terapêutico da esclerose múltipla. E, apesar dele ter um bom efeito, a princípio, né, de controle da atividade de doença, ele não é uma droga de primeira linha pelo fato de se associar a importantes efeitos colaterais. O natalizumab aumenta muito a ocorrência de certas infecções oportunistas, como a leucoencefalopatia multifocal progressiva. É uma doença que, inclusive, pode até simular a atividade da esclerose múltipla. A gente sabe hoje que a leucoencefalopatia multifocal progressiva é mediada por atividade do poliomavírus, né, ou vírus JC. É uma infecção viral que a maioria de nós adquire no começo da vida, mas que no paciente imunocompetente fica em estado latente dentro do sistema nervoso central. Quando o paciente desenvolve algum tipo de imunodepressão profunda, né, como acontece com o uso de natalizumab, você pode reativar a replicação do vírus JC e isso lesar a substância branca do encéfalo, causando essa doença chamada leucoencefalopatia multifocal progressiva. Okay? Então, o grande limitante ao uso de natalizumab, isso vai cair na sua prova de residência, é a reativação do vírus JC, a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Por isso que ele é indicado só para quem é refratário ou para os pacientes com fatores de mau prognóstico, né, que são aqueles que desde o início têm manifestações clínicas muito intensas e incapacitantes.